conosco esta manhã, Pai, as palavras que Tu enviaste, Senhor. E que nós tenhamos nossos ouvidos espirituais abertos, nosso coração pronto para receber a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, para quem eu não cumprimentei. Eu nem faço pergunta, né? O pessoal não precisa ficar lá atrás, pode ficar tranquilo, né? As perguntas é sempre geral, não tem... Mas sabe, assim, é uma técnica de exposição. Quando a gente está numa plateia assim, grande, nós não olhamos para quem está falando, não é bom olhar para as primeiras fileiras, porque dá a ideia de um olhar direcionado para cá. Então, a gente olha do fim para frente. Então, nós sempre enxergamos mais quem está atrás do que quem está na frente. Só uma dica, tá? Mas, amém. Vamos continuar. Hoje nós temos um assunto muito interessante para conversar, que é sobre santificação. É um desafio falar sobre santificação, sempre. Né? Porque isso é uma coisa que nos envolve quem somos e o que fazemos. Então, é um assunto de bastante temor, mas é um assunto importante nós trabalharmos. Porque como nós temos falado de salvação, temos falado de pecado, essa consciência de qual é a nossa natureza de pecadores. Lembra que nós temos falado sobre isso? Aquilo que aconteceu lá no Éden, o pecado de Adão que trouxe essa consequência para a raça humana. E quando nós tomamos consciência de quem somos, a nossa natureza, que nós somos mal, que nós somos ruim, como Paulo fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nessa palavrinha todas, está o teu nome e o meu nome. Todos nós pecamos. E carecemos da glória de Deus. De que maneira nós vamos tomar posse dessa glória? Através de Jesus. Ele veio e morreu para que nós fôssemos salvos. Lembra que nós falamos sobre salvação? O que é ser salvo, né? Não é uma questão de arrogância. Quando eu fiz a pergunta nessa oportunidade, quem está salvo aí, levanta a mão, e a gente fica com medo, né, de levantar a mão, se eu estou salvo, não, levanta a mão, quem está salvo aí, levanta a mão. Aí, então, legal isso, né? Porque a gente entende que a salvação, ela foi dada pela graça que nós falamos na reunião passada. Então, a salvação é quando alguém, e esse alguém é Jesus, pagou a pena que nos era devida. E nós estávamos condenados. A gente viu um pouquinho em Efésios capítulo 2 que nós, outrora, andávamos em delitos e pecados. Segundo o curso desse mundo, dominado pelas potestades do ar. Então, sem Cristo, nós somos entregues àquilo que o mundo é. E quem é que governa o mundo? Satanás. E nós, quando aceitamos esse Cristo, nós estabelecemos o reino de Deus. E nós fazemos parte desse reino. Por isso nós somos salvos. Não é arrogância, não é presunção. É só uma posição que nós temos. Que o mérito não está em nós. E aí, na reunião passada, nós falamos que não tem nada a ver com nós fazermos algo para ser salvos. A salvação é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que vem de Deus? Para que ninguém se glorie. Porque nós somos bem presunçosos mesmo. Se nós tivéssemos a possibilidade de arrumarmos a nossa salvação, nós íamos jogar na cara de Deus isso. Eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu faço coisa boa. Não fazemos, não. Não fazemos, não. Nós só estamos aqui, o Roberto leu Lamentações, misericórdia de Deus. Ela se renova a cada dia, a cada manhã. É por isso que nós estamos aqui. E isso é tudo graça. Não é mais lei. A lei, ela nos conduziu, ela conduziu o povo de Israel a enxergar aquele que resolveria o pecado, o problema do pecado.
que foi Jesus. E quando Jesus aparece no cenário mundial, o profeta que estava exercendo o seu ministério naquela oportunidade, que era João, chamado João o Batista. João Batista, não era o sobrenome dele, mas é que ele batizava, é João. E ele diz, se referindo a Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é a nossa condição de salvação. A lei aponta para esse Messias, que nós cremos nele. Amém? E agora, nós falamos sobre santificação, sobre santo, ser santo. Quem é santo? Aí levanta a mão. Ficou ruim, né? Olha lá, tá vendo? O Roberto já falou uma coisa aí. É difícil a gente falar que é santo, né? Sim ou não? Sim, né? Por quê? O que é ser santo? O que é santidade? Nós precisamos entender algumas coisas, porque, de fato, a gente confunde um pouco as coisas nas Escrituras. E a primeira coisa que nós precisamos saber e definir o que é santificação. O que é isso? O que significa isso? Nós temos, às vezes, a ideia, e isso é por conta do nosso sincretismo religioso, que santo é aquele que faz milagre. Sim ou não? Aquela pessoa extremamente boazinha. Tão boazinha que já tem uma imagem dela. Né? Então, as pessoas, elas são tão boas que são beatificadas e depois viram santo. Porque nós vivemos o secretismo religioso católico. Nós pensamos sempre nisso. Falou em ser santo, não dá. Não dá. Então, o que é santificação? Alguém falou, não sei quem foi, mas é muito simples. Santificação é separação. Só isso. Nós fomos santificados. O que nós fomos? Separados. É uma coisa simples. E a gente precisa ver algumas coisinhas nas Escrituras para a gente ter em mente o que é ser santo. E depois, lá no final, a gente vai fazer a pergunta de novo. Se tem santo aqui ou não. E o entendimento nosso precisa mudar com relação à grande obra que Jesus fez na nossa vida. Fazendo só um spoilerzinho de nós sermos considerados por Deus como santos. É uma obra. Então, tudo que está ouvindo aí em casa, isso é uma obra dele. Somente dele. Mas o que é santificação? Vamos lembrar um texto. Eu vou ler alguns, não vou ler todos os textos, mas lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3, se estiver anotando a tua nota, ou se aparecer aqui também, a gente pode indo mais rápido. Deus cria o céu e a terra, os animais, a vegetação, cria o homem. E no último dia ele abençoou, que era o sábado, o último dia. O sétimo dia ele abençoou e o santificou. Então o que ele fez com o sábado? Ele separou o sábado. Separou, por quê? Ele separou para que o homem descansasse. Não que Deus cansa, embora está dizendo que ele descansou, mas é para que o homem descansasse. E nesse dia adorasse a Deus. Então o sábado foi separado para o homem. O homem não foi criado por causa do sábado, o sábado foi criado por causa do homem. Então, aqui nós vemos que Deus separou um dia. Nada mais do que isso, separação. Lá em Levítico capítulo 28, aí vocês vão dar uma lidinha ali, Levítico 28,
Não, 27 e 28. Levítico 27. Lembra que nós falamos na reunião passada que a lei não salva, que a lei aponta para o Salvador. E ela serviu de pedagogo, de aio, de instrutor de criança, para que levasse o homem a enxergar o Messias. Então a lei tem esse objetivo, apontar e levar o homem para Jesus. Mas na lei nós encontramos quem é Deus, a santidade de Deus, quem é esse Deus que providenciou tudo isso na nossa vida. Então, a lei é importantíssima para as nossas leituras e meditações, mas ela não tem poder de nos salvar. Quem salva é Cristo. Lembra que falamos isso? Isso é importante nós fixarmos. Porque nem o legalismo, nem a desvalorização da lei, isso são extremos. A lei é santa. Paulo disse isso em Romanos. A lei é santa, justa e boa. Ela é boa a lei. E aqui ele fala sobre a santificação, no capítulo 27, versículo 28. Entretanto, aquilo que alguém possui, nenhuma coisa consagrada ao Senhor será vendida ou resgatada, seja homem, animal, propriedade, família, toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Aqui ele está falando de objetos, de coisas, que também eram separadas, santificadas. Então, tudo que foi feito no tabernáculo, os utensílios, no templo, mais para frente, tudo aquilo era santificado, era separado exclusivamente para o serviço a Deus. Por isso que ninguém podia tomar nada daquilo se não fosse os sacerdotes, porque era separado para Deus. Então, santificação é separação. Isso falando agora no Velho Testamento. Mas também pessoas podiam ser santificadas. Uma nação foi santificada. Abra, por favor, em Êxodo, volta um pouquinho, Êxodo 19. Êxodo 19. Êxodo 19, só falando um pouquinho do contexto, aqui são momentos anteriores à subida de Moisés para receber a lei. Aqui, a nação de Israel já era um povo, e um pouco antes de Deus entregar os mandamentos a Moisés e ao povo, ele diz o seguinte no versículo 6, falando da nação de Israel: vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação Êxodo 19:6. Aí? É isso aí. Nação santa. Veja que interessante aqui, nação santa. Nós sabemos quem foi o povo de Israel, sim ou não? Faziam tudo certinho, né? Tudo direitinho. Tudo que Deus mandava, o povo de Israel fazia. Sim ou não? Mas Deus está dizendo aqui que era uma nação santa. Há contradição? Não. Aqui é uma posição. Este povo foi separado para Deus, é uma nação santa. Não tem a ver com o que eles fariam, não tem a ver com o que eles fizeram, mas tem a ver com uma posição que Deus definiu. Nação santa, uma nação separada. Amém? Então, o que é ser santo? É uma coisa separada. Pode ser dia, pode ser coisas, pode ser um povo. Isto é santificação, separação. E aí, quando nós falamos nisso, e aqui esse texto já revela isso, em Êxodo 19, que fala de uma nação santa, fala de uma santidade posicional. Nós temos que falar sobre duas coisas aqui hoje. Santidade posicional e santidade experimental.
duas coisas distintas nas Escrituras. Então, o que significa essa santidade posicional? É como Deus vê aquilo que Ele separa. É assim. Então, a nação de Israel foi uma nação santa, porque ela foi separada. Vamos ver um pouquinho disso aí em Levítico 19, no versículo 1 e 2. 19. Agora ele já diz assim, em Levítico 19, 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: fala a toda a comunidade dos israelitas, sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Desculpe. Posição de santo. Aquilo como Deus enxerga. Aqui ele fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa, mas ele diz que o povo foi santo, foi chamado para ser santo, porque Deus é santo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas continuando, essa é uma posição que a nação de Israel tinha. Uma balinha? O que é isso? Ah, então. Obrigado. Não, tá bom, tá bom. Quem foi? Aí engula a balinha e engasga de novo. Então, como é que o Novo Testamento enxerga isso para nós agora? Então, essa questão de santidade sempre foi uma coisa importante. Deus é santo. Se Ele é santo, e nós somos filhos desse Deus, o que se espera dos filhos de um Deus santo? Mas se Ele é santo e eu sou filho dEle, qual é a minha natureza? Santo. É meio indigesto aceitar isso, mas eu sou filho de Deus. Por Cristo eu sou filho de Deus. Se Ele é santo, a minha posição é de santo. Vamos ver isso um pouquinho no Novo Testamento, essa posição que nós temos em Cristo. Abram, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos pensar agora na carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo escreve essa carta, ele tinha uma intenção. Ele ouviu muitas coisas que estavam acontecendo naquela igreja, e intencionalmente ele escreve uma carta, claro que direcionada pelo Espírito Santo, para corrigir aquela igreja. Certo? Qual eram os problemas que tinha naquela igreja? Muito. Se nós achamos que as nossas igrejas têm problema, já naquela época já tinha. Alguns problemas que tinha naquela época, naquela igreja. Primeiro, havia divisões. Uns só gostavam de ouvir Paulo, outros só gostavam de ouvir Apolo, Pedro, então havia divisões. Não gosto do jeito que se fala, não gosto da maneira que esse outro fala, eu vou no culto, se eu souber quem vai pregar, é melhor eu ir só quando eu gosto.
Já tinha isso lá e continua tendo até hoje. Sim ou não? Divisões. E Paulo recrimina isso. O que tinha mais lá? Tinha incesto. Filho tendo relação sexual com madrasta. Pouca coisa isso? Perversão sexual naquela igreja. O que mais tinha? Tinha mais coisa? Tinha. Tinham irmãos que tinham problema com outros irmãos, sei lá que questões eram, e Paulo fala que para a vergonha da igreja, em vez de eles resolverem no âmbito de igreja, porque a igreja não tem pessoas inteligentes na igreja, por que vocês se recorrem então ao judiciário? Paulo está falando isso. Pessoas que, em vez de resolver as suas questões, chamavam pessoas de fora da igreja para tentar resolver os seus problemas. Isso Paulo acha que é um problema. Tinha mais coisa? Tinha. O culto era uma bagunça. Ninguém se entendia no culto. Cada um queria aparecer mais que o outro. Não, peraí, eu falo, eu profetizo, não, peraí, eu falo. Era uma bagunça. Estamos lembrando disso? É capítulo 14. Fala muito sobre isso. Tinha problema de ressurreição. Não, ressurreição é conversa mole, esse negócio não vai acontecer. Não tem nada disso. Então, olha a igreja como era. Uma igreja totalmente desestruturada. Com problemas. Aquela igreja tinha tantos problemas quanto nós temos hoje aqui. Quanto nós temos nas outras igrejas. Em todas as igrejas tem problemas. Mas olha como ele começa essa carta. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmão Sóstenes. A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então, Paulo, ciente de tudo que estava acontecendo, ele chama essa igreja de santos. Mas Paulo não entendeu muito bem esse negócio. Como chama uma igreja de santo se ele sabia de tudo aquilo? E ele escreveu intencionalmente para corrigir todos esses erros. Porque ele está se referindo aqui a uma posição, a uma santidade posicional. Quem era aquela igreja? Aquela igreja foi uma igreja separada, são irmãos separados para Cristo e por Cristo. Então é importante nós entendermos isso. A posição que nós temos é de santos. Não porque nós somos alguma coisa melhor do que os outros, não é isso. Mas é como Deus nos fez, nos vê. Ele nos separou. Aqui tem uma outra conotação que nós vamos ver já, que é a posição experimental. Ele fala que é uma igreja santa, mas que foi chamado para ser santo. São irmãos que têm uma posição de santidade, mas que têm que corresponder a essa posição. Por isso ele vai orientar essa igreja nos erros que estavam cometendo. Porque elas tinham uma posição. A posição que vocês têm não condiz com o que vocês estão fazendo. Mas a posição era de santidade. Então nós em Cristo somos santos. Por quê? É como Deus nos vê. Tu olha para o espelho e pensa nos teus pecados praticados, os teus pecados que tu pensa e não fez. Olha para o espelho e pensa assim:
Deus me vê como santo. Uau! É isso aí. Puxa, mas se Deus me vê assim e eu sou assado, como eu correspondo a isso? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Dez. Hebreus é uma carta bastante complexa, fala muito do cerimonial do Velho Testamento, dos sacrifícios do templo, mas tudo aponta para o Senhor Jesus. Então é muito legal olhar, judaica, bastante costume judaico, às vezes a gente lê Hebreus, é difícil entender algumas coisas, porque ele se referencia muito ao cerimonial judaico, do Velho Testamento, mas ele fala uma coisa aqui para nós, e eu vou só destacar no versículo 10. E é nessa vontade que fomos santificados, fomos separados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Olha só, nós somos santificados, fomos separados por quem? Mas não simplesmente por Jesus, mas pela oferta do seu corpo. Então aquela morte e ressurreição, aquela morte cruenta, sangrenta, nos trouxe a posição de santos. Versículo 22 do capítulo 9, capítulo anterior, diz assim, ó: segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem sangue não há perdão. Então, se Jesus não tivesse morrido e derramado o seu sangue por nós, não haveria santificação. O que ele está dizendo aqui, o autor de Hebreus, que nós somos santificados, nós somos separados, não por nós, mas por aquele que fez isso. Jesus, que não simplesmente um homem que veio dar um exemplo de vida, isso ele fez. Não simplesmente um homem que veio dar o exemplo de amor, isso ele fez. Mas um homem que veio inocente e morreu por nós. Derramou o seu sangue, por isso nós somos santificados, aqueles que creem. Somos santos. Vamos ver mais uma passagenzinha. 2 Tessalonicenses. Volta um pouquinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Dois 13. 2 Tessalonicenses 2:13. É porque é bom a gente ler as Escrituras, né? Quando a gente está falando de um assunto, um tema nas Escrituras, porque nós precisamos compreender que a verdade não está na nossa argumentação, a verdade está na revelação. Então, quando nós lemos as Escrituras sobre esses assuntos, nós vamos pensando, às vezes, parte de um e outro, é porque nós queremos tirar da revelação o conceito correto. Tá bom? Então, por isso que a gente, às vezes, tem que folhear um pouquinho. Então, ele diz assim, 2:13. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito Santo e pela fé na verdade. Olha que coisa linda. Então nós somos separados, nós vimos que Deus nos vê assim, que quem fez isso foi a obra de Cristo com a forte atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos separou, nos santificou, nos deu a condição de sermos chamados de santos. Está escrito aqui. Ah, mas é para o mundo inteiro? Não. Quem tem fé na verdade.
Qual é a verdade? Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Então, quem crê, foi santificado. 1 Pedro, capítulo 1. Se nós pensarmos em 1 Pedro, é uma carta que foi escrita com um objetivo básico de levar aquele ouvinte, leitor, a ter uma vida santa. Então, ele vai falar de vários aspectos do que seria esta vida santa. A primeira carta de Pedro. Mas antes dele escrever quais seriam essas questões práticas de santidade, ele fala uma coisa no versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele está dizendo aqui que foi eleito pela santificação, separação, efetuada pelo Espírito Santo. Amém? Então, qual é a nossa posição que Deus nos enxerga? De santos. Essa posição nos responsabiliza. É importante ver isso. Bom, se eu sou santo, é uma tremenda responsabilidade. Olhar para o espelho e saber quem nós somos. E ver escrito lá, eu te vejo como santo, é uma grande responsabilidade. Por isso que é um assunto que dá temor. Nós somos e temos que agir como tal, que é o que nós falamos de a santidade experimental, ou seja, eu sou santo por posição, mas agora as minhas atitudes precisam revelar quem eu sou. E as minhas atitudes revelam quem eu sou? Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa luta. Essa é a minha luta e a tua luta, de nós correspondermos àquilo que somos. Alguém faz um curso de medicina, com especialização 7 anos. Como ele vai agir a partir disso? Como médico, né? Muito mais do que isso, nós em Cristo fomos declarados justos. Em Cristo nós somos vistos por Deus como santos. Qual será o nosso comportamento em relação a isso? E Pedro, a gente já está em Pedro, vamos continuar em Pedro aqui, ele vai falar sobre isso e vai citar Levítico, que nós lemos um pouquinho lá em Levítico, e ele cita aqui essa orientação, essa verdade sobre quem é Deus. Ele diz lá em 1 Pedro, vira um pouquinho aí, é o capítulo 1 mesmo, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinham em tempos passados na vossa ignorância. Para aqui. O que ele começa a falar? Que havia um comportamento nosso no passado. Antes de Cristo nós tínhamos um comportamento. E a gente falou do iníquo. O que é o iníquo? Não é a pessoa mal que faz coisa errada. Embora tenha iníquos que fazem coisa errada. Mas o iníquo é aquele que... o ímpio, né? Não iníquo. O ímpio é aquele que não tem piedade. É aquele que não considera as coisas de Deus. Esse é o ímpio. Então, o mundo é ímpio. Porque o mundo não considera as coisas de Deus. Nós vimos um pouquinho isso quando falamos do pecado, que para o ímpio, Paulo fala em Romanos capítulo 3, para o ímpio é inútil
servir a Deus. É inútil. Por quê? Porque Pedro está dizendo que isso é uma ignorância. Ignorância em que sentido? Ignorância daquilo que é Deus, daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus é. E ele está dizendo aqui que na ignorância nós andávamos como? Realizando os nossos desejos. Desejos do mundo. Mas agora não somos mais ignorantes. Sim ou não? Ele está dizendo aqui que éramos ignorantes. Versículo 15. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, como é santo aquele que vos chamou. Então, na minha ignorância, na minha impiedade, eu era ignorante com relação às coisas de Deus, mas não sou mais. Agora eu tenho a consciência de que eu sou santo. Então, se eu tenho a consciência de que sou santo, ele fala que eu devo agir de acordo como Deus é. E Deus é santo. Pois está escrito, versículo 16, que é de Levítico, capítulo 19, que nós lemos. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Então, qual é a minha posição de santo? Eu tenho que corresponder a isso. A minha vida tem que ser uma vida de santidade. Puxa, mas aí é difícil. É claro que é difícil. Óbvio que é difícil. Mas não vamos esquecer, nós temos o Espírito Santo, que nos separou. E João fala que nós temos pecados. A primeira carta de João fala isso. Não vamos ler, só vou citar, porque é um texto bastante conhecido. Ele fala que nós temos pecado. Porque se nós falarmos que não temos pecado, já começamos a ter o primeiro, mentimos. Nós temos pecado. Todo homem é pecador. Mas, ele diz lá, João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E a palavra ali de confessarmos os nossos pecados é uma palavra bastante significativa e importante para nós. O que é confessar pecado? Então, agora nós estamos falando de um processo. Santidade experimental. Eu tenho uma posição de santos e agora eu tenho que agir de acordo com a minha posição. Mas eu sou pecador. Mas João está dizendo que eu tenho que confessar o pecado. O que é confessar pecado? Senhor, me perdoa a multidão dos meus pecados. Não, isso não é confessar. Não é. A palavra ali é uma palavra bastante interessante quando ele fala de confessarmos. É uma palavra que deu origem a um termo jurídico, trabalhista, que é homologarmos. Se nós homologarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Como se fosse homologação. Quem já foi demitido aqui e recebeu as contas, a rescisão, teve que homologar a rescisão. Já passaram por isso? O que é homologação? Vai no sindicato, agora já não precisa mais, mas antes era obrigatório. Vai no sindicato e o sindicato vai confrontar as verbas rescisórias com aquilo que é lei. Então ele homologa, aquilo está certo. O que está relatado ali é o correto. Isso é homologação. O que é homologação de pecado? Senhor, eu menti. Senhor, eu tive vontade de matar o pastor Roberto. Isso aí é só brincadeira, tá? Homologar é falar para Deus o meu pecado. É Davi, quando confessou, ele confessou o pecado que cometeu. Isso é difícil.
É mais fácil falar para Deus assim, ó, perdoa a multidão dos meus pecados. É ou não é? É mais difícil, é mais fácil isso. Mas quando nós, em sinceridade, porque temos uma posição de santos e temos que andar em santidade, porque Deus é santo, nós chegamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados. Nós falamos aonde é que nós estamos errando. Deus sabe? Claro que sabe. Mas está dizendo que é para confessar, então a gente confessa, porque a gente obedece a palavra de Deus. Assim. E até depois Tiago, não é o assunto agora, mas Tiago vai falar mais para frente ali, não, em termos de Bíblia, é mais para trás, sobre confessar os pecados uns para os outros. Isso é difícil, né? Imagina, tu senta com alguém e fala assim, olha, eu quero confessar os pecados, ora por mim. Tá, mas qual o pecado? Ah, não vou nem falar. Se eu falar, tu não vai nem orar por mim. Ora porque sou pecador. É mais fácil isso, né? Mas falar assim, olha, não. Eu roubei. Puxa vida. Eu usei droga. Puxa vida. Eu cobicei aquela mulher. Puxa vida, eu cobicei aquele homem. Isso é difícil. Isso é complicado, né? Mas é o que tem que ser feito. E a palavra de Deus diz que isso traz cura. Se está dizendo na palavra de Deus, é assim, né? Então, quando eu confesso, esse é o processo de santificação. Quando Pedro fala, sede santos porque eu sou santo, ele não está dizendo isenção de pecado. Não está falando isso. Ele está dizendo que nós entramos num processo agora de santificação, porque nós temos uma posição de santo. Então, confessai os pecados sempre, porque nós sempre vamos ter problema para confessar a Deus. Problema é atenuação, né? É pecado mesmo. A gente fala assim que eu não tenho um pecado, eu tenho uma fraqueza, uma debilidade, um desvio. A gente atenua, porque falar assim que isso é pecado é mais duro, né? Mas é isso que é. Então, quando eu não trato bem a minha esposa, é o que Pedro vai falar. O que é isso? É que eu tenho uma fraqueza. Não, isso é pecado. Simples assim, ponto. Quando a mulher não respeita o marido, é porque isso é pecado. Pode atenuar do jeito que quiser, mas é pecado. É isso que Pedro diz. Quando eu sou um profissional, um empregado, e engano meu patrão, o que Pedro diz? Isto é pecado. Isso não condiz com a santidade de Deus. Quando eu sou patrão e maltrato o meu empregado, isso não é um relacionamento comercial. A gente pode até achar que é. Mas se eu sou santo, se minha posição é de santo, então a minha vida de santidade, ela se esparrama em todas as áreas. Não é só aqui dentro, não. Então, quando eu trato mal um empregado, isso é pecado. É o que está falando Pedro. Paulo também fala isso em Efésios, Paulo também fala isso aos Colossenses. Isso é uma orientação. Vida de santidade. Nós temos que confessar o tempo todo. Amém? A gente está caminhando, mas eu quero falar um texto bastante importante aqui, que é Romanos capítulo 6, sobre essa questão de santidade. Existe um movimento bastante significativo hoje em dia, que é da hipergraça. Ou seja, porque eu sou salvo pela graça, então, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não fiz nada para ser salvo. Fiz? Não. Então, eu não sou pecador? Se a graça me salvou, eu não preciso fazer nada. E Paulo, já naquela época, já tinha esse problema. Hoje em dia já deram um nome, hipergraça, né? Mas já tinha esse problema. Olha o que ele diz lá no capítulo 5. Romanos capítulo 5 diz assim, ó.
versículo 20. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Parou aqui. A lei veio para quê? Para a lei mostrar o quão pecaminoso são as atitudes do homem. A lei veio para mostrar, olha como tu é pecador. Ou seja, eu sei que a gente falou um pouco isso, né? Lembra no trânsito, as plaquinhas de trânsito, quando eu passo aqui, ó, eu sei que aqui, essa via aqui, ó, é uma via secundária, mesmo que não tenha placa de trânsito, ela é 40 por hora. Uma via principal, mesmo que não tenha placa, por exemplo, a Baltazar, mesmo que não tenha placa de trânsito, ela é 60 por hora. Isso é a lei de trânsito. Se eu passar a 60 por hora aqui, eu estou infringindo a lei. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas se eu colocar agora a placa 40 por hora, a placa mostrou o quão errado eu estou. Porque não precisa de placa para saber que aqui não pode andar numa velocidade alta. Mas a placa mostra o quão pecador eu sou, quanto errado eu estou. É o que ele está dizendo aqui. Que eu não preciso de uma lei para dizer que matar é pecado. Antes da lei, matar já era pecado. Quando Caim mata Abel, que Deus vai inquirir, ele já sabia que tinha cometido um erro. E tinha lei naquela época? Não. Mas nós temos em nós aspectos morais. Então nós sabemos que matar é pecado. E a lei veio para dizer, matar é pecado. A lei trouxe a malignidade das nossas atitudes. Então a lei é boa. Ela mostra o quanto nós somos errados. Tá bom? Vamos continuar. Mas onde, o versículo 20 ainda. Mas onde, deixa eu ver como está aqui é a minha mesma, né? Está certo. É que a tradução de vocês pode ser que seja diferente. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Na maior parte das traduções, diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, que legal, então. Então, quanto mais eu pecar, mais a graça supera o pecado. Essa é a hipergraça que se fala aí. Bom, se o pecado fez com que a graça tomasse um vulto, então eu vou continuar pecando. Porque quanto mais eu pecar, mais a graça vai me assegurar. É o que está sendo argumentado aqui. É o que se fala aí fora. A própria resposta a isso vem de Paulo mesmo. Porque ele faz uma pergunta retórica. Olha no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Ele faz essa pergunta lendo o pensamento de quem está lendo. Ah, tu acha que é isso? Então quer dizer que nós vamos ficar então na graça, no pecado, para que a graça se avulte? Ele responde assim, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Se nós temos uma posição de santo, como é que nós vamos viver fora da santidade? De modo nenhum. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como nós vamos ter uma vida diferente de ser santos? Se nós morremos para o pecado, então, em Cristo, nós morremos para o pecado. Mas o pecado está em nós. Por quê? Nós temos uma natureza pecaminosa. E o Espírito Santo que está em nós vai nos ajudar a confessarmos os nossos pecados. E eu não tenho dúvida, quanto mais nós confessarmos os nossos pecados, menos pecados nós vamos cometer.
se nós deixarmos de confessar pecados, nós vamos se afundar no pecado. Então, com esse processo de santidade envolve o Espírito Santo, envolve uma atitude, envolve agora não mais a ignorância, mas sabemos quem nós somos. Amém? Somos salvos pela graça. Isso nos faz respondermos a essa posição que nós temos. Por que eu vou deixar de pecar? Por que eu vou buscar a santidade? É em resposta de gratidão àquela frase que está no meu espelho. Eu te vejo como santo. É resposta daquilo que Deus fez. Amém? Temos mais alguns textozinhos para ler, importante para nós, que vai reforçar isso na nossa vida. Aqui em Romanos mesmo, capítulo 12, é também um texto bastante conhecido, mas vamos dar uma lidinha nele. 12, 1. 12, 1 e 2. 12, 1 diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que se cultua a Deus? O que é cultuar a Deus? Às vezes eu faço pergunta chata, mas é bom que a gente precisa conceituar na nossa mente, para a gente não cair em erro. Porque nós, às vezes, no geral, nós achamos que cultuar a Deus é quando nós estamos aqui no culto. Até tem o nome, né? Culto. Cultuar a Deus. Venha cultuar a Deus. Não, mas está certo. Nós vamos, aqui sim, em comunidade, em coletividade, a manifestação do corpo em adoração a Deus por louvores, oração e administração da palavra. Nós estamos cultuando a Deus. Certo? Mas se o nosso culto a Deus se restringir às reuniões coletivas, nós temos problema. Porque ele está dizendo aqui que quando eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo e santo, ou seja, quando as minhas atitudes revelam a santidade de Deus em mim, isto é o meu culto racional. Ou seja, eu entendo quem sou, quem fez por mim e como eu devo reagir. Isso é culto racional. Então, a minha vida de santidade lá fora, lá em casa, lá no trabalho, lá na faculdade, lá no colégio, lá na minha vizinhança, as minhas atitudes, se forem uma atitude santa, eu estou cultuando a Deus. Eu estou servindo a Deus. Olha que isso é muita responsabilidade. Mas é isso que nós temos que pensar. Onde nós estivermos apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, ou seja, atitudes que condizem com o que eu sou, é culto. Sabe quando nós estamos no trânsito? Nós estamos certinho no trânsito, direitinho. E passa um abençoado e fecha, às vezes a gente tem que sair fora assim, quase bate. E a gente fala assim, tenha um bom dia, Deus te abençoe. Assim, mas falando isso de coração limpo, né? Não é o Deus te abençoe substituindo o que eu estou pensando, não é isso. Mas quando eu abençoo a pessoa que desavisadamente, por algum problema fez isso, isso é um culto racional. Quando não é um culto racional? Ah, seu abençoado! Isso não é culto racional. Então, quando eu revelo quem é Deus na minha vida, eu estou cultuando. Tudo bem? É tranquilo? Quer ver uma coisa legal aqui? Ó? Ele diz assim, no versículo 2. E não vos amoldei ao esquema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele fala aqui que
eu não tenho que me amoldar e tenho que me transformar. Essa palavra transformar é uma palavra muito interessante. É uma palavra que a gente conhece nessa palavra como metamorfose. Aqui é uma metamorfose. Não vou fazer uma brincadeira, que outra vez eu fiz, aí já fui criticado, então não vou falar nada. Né? Tem aquele profeta, não, estou brincando. O que é uma metamorfose? A gente conhece esse processo da metamorfose com a borboleta. Né? Então, quando a larva está dentro do casulo, ela é uma borboleta. Vai ser um tempo que ela vai sair daquele casulo e ela vai revelar o que ela é. Isso é metamorfose. Olha que interessante. Mateus 17. Vamos lá, Mateus 17. E vamos encerrando já. Mateus 17. Subiu a lei. Mateus 17:1 diz assim, ó. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão desse, e os levou em particular a um alto monte. Conhecemos essa passagem, né? É a transfiguração de Jesus, né? E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Ele foi transfigurado. Aqui é a palavra mesma. Aqui foi uma metamorfose. Jesus fez um processo de metamorfose. Essa palavra ali, transfiguração, é a mesma que nós vimos lá, transformar, é a mesma palavrinha, é metamorfose. O que aconteceu aqui? O que eles viram? Eles viram Jesus em glória. Eles viram as suas vestes resplandecentes, igual o sol. Então, nesse momento, Jesus mostrou externamente o que de fato ele era, o Rei da Glória. O que eles viram? Eles viram quem de fato Jesus era. Jesus mostrou a sua glória, porque ele é a própria glória. Então aqueles discípulos tiveram um vislumbre do que é Jesus na glória. Jesus produziu uma metamorfose. O que Paulo vai falar, e o Espírito Santo manda usar a mesma palavra para que nós façamos a mesma coisa. O que é uma metamorfose? Nós andarmos em transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso? É que eu tenho que deixar externar aquilo que eu sou internamente. O que eu sou internamente? Filho de Deus, santo. O processo de metamorfose, o processo de transformação que Paulo fala em Romanos é exatamente esse. Que eu transpareça para os outros o que de fato eu sou. Esse é o processo de santificação. Então, por que eu consigo fazer isso? Pelas minhas forças? Não, tem a minha ação, tem as minhas atitudes, mas eu vou clamar por uma força que está em mim. Não gosto de usar essa palavra força, mas é o Espírito Santo que está em mim, que vai me auxiliar, vai me conduzir nesse processo de metamorfose, nesse processo de externar aquilo que eu sou internamente. Então isso é santificação. Amém? É difícil? É claro que é. Mas nós temos todas as ferramentas dadas pelo próprio Deus para que isso seja uma realidade na minha e na tua vida. Então nós somos santos. E porque somos santos, nós temos que buscar andar em santidade. Tem santo aí? Quem é santo? Levanta a mão aí. Ai, que legal. Agora pelo menos todo mundo levanta a mão. Né? Antes foram uns 2 ou 3 só. Mas nós somos santos. Isso não é vanglória nossa, não é orgulho nosso.
mas é uma posição nos dada em Cristo Jesus. E porque Ele nos deu essa posição em Cristo Jesus, e nós temos que servi-lo, cultuarmos Ele de forma racional, e de forma racional é não ser mais ignorante, e onde eu estiver, eu entender que eu estou cultuando a Deus, eu manifestar essa santidade. Amém? Deu para entender? Mas é complicado isso, né? É complicado. Às vezes a gente, já ouvindo uma palavra, a gente já está pecando. Conversando com alguém, nós estamos pecando. E às vezes a gente reproduz isso. O Espírito Santo nos ajuda. Nós temos aqui santos. Santos que vão buscar, sim, revelar essa glória de Deus. Não por mérito, ninguém aqui merece nada, mas tudo por aquele que fez. Tudo por aquele que se entregou por mim e por ti, para que nós tenhamos uma vida que glorifique o seu nome. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. E começa